Bem-vindos ao canal Peixe Grande, esse canal maravilhoso, esse canal que está deixando a desejar. Eu preciso falar isso, Peixão. Cuidado com as palavras hoje. Pense bem. Semana sim, semana não, mas sempre com convidados especialíssimos, né, Peixão? Sim, só a galera do sucesso. Então, né, o Peixe Grande, que é um oceano de possibilidades, hoje com Afonso Borges, que, assim, eu recebi o currículo vitae dele ali e... Assim, 28 páginas. Não consegui acabar de ler antes de vir para cá. E milhares de vídeos no YouTube, inclusive com sempre o papo lá, com mais de 93 mil inscritos. Afonso Borges, com a gente, Peixão. Muito obrigado. Que peso, Boa hein? noite. Me sinto um peixe pequeno aqui nesse peixe grande. Mas Não muito tem obrigado como. pelo convite. Vamos aí para conversar com vocês, falar de tudo um pouco. Tá certo. Primeiro que eu Bem sou mesmo. músico também, viu? Tá vendo? Vamos ter que colocar na chamadinha que ele é músico, além de Por favor, tudo. viu? Segundo que eu sou araxaense, eu sou cidadão araxaense com aquele troço. mesmo? Um diploma que vai daqui até ali. Ó. Diploma imenso. Então, estamos entre iguais. Essa aí foi surpresa pra mim, viu? Ué, araxaense. E o que fez você voltar aqui agora? Não, o pessoal tá tentando ver se tem uma lei lá Agora que dá não, né? para Um quem tempo. ganha cidadão araxaense, tem um desconto no IPTU e eu posso comprar uma casa aqui. Não liberaram, não. Então, pera aí. Vamos rapidinho com os nossos Guarda aí. patrocinadores. Via Permuta, @Via Permuta UAP, né? Você vai mandar uma mensagem para eles lá e falar: eu vi vocês no canal Peixe Grande. E aí O AP por quê? Uberaba, Araxá e Patrocínio. E aí você vai falar com eles lá, que viu aqui no canal Peixe Grande, e vão ter um descontaço. Só falar com o Júlio Dário Filho. Próximo. Cari Canecas Araxá. Aí, ó. O Afonso já, Maravilhosa. o Afonso já tá com a dele ali. Saúde. Ficou boa mesmo, viu? Boa, ficou um Papai Noel legal. Caricanecas Araxá, segue eles, @Caricanecas Araxá. Você pode pedir a sua caneca, a sua garrafinha, ou até só a sua caricatura também. Procura eles lá. Mais uma, Espaço Ecosense. Como vocês estão vendo, eu não estou indo no Espaço Ecosense. É perceptível, né, Peixão? Eu ainda continuo. Tá, porque você tá Sem magrinho aí, tá holofotes, sem fácil. holofotes. Espaço Ecosense, esporte, saúde, sustentabilidade. Lá eles têm de tudo para oferecer para vocês no quesito esporte e também no final de semana o lazer, né? De vez em quando tem uma musiquinha ao vivo lá. Chama eles lá, @Espaço Ecosense. Não menos importante. Não menos importante, abraço pro Maurinho, nosso grande amigo aí que tá apoiando a gente com Café Graminas, @Café Graminas, né? Eles que contam com mais de 13 tipos de café e, enfim, estão bombando aí com várias propagandas da cidade toda. Atrás do busão também, né, Peixão? Também Sim. tem. Segue lá. Como é que é, cara? Segue lá, experimenta o @Café Graminas. @Café Graminas. Fechou? É isso. Agora. Afonso, eu não sei muito bem por onde começar, justamente porque eu falei que o currículo é muito extenso. Eu não sei nem que parte que a gente pode dar foco. Primeiro também, Peixão, agradecer a presença aqui Ilustre. do Luiz Humberto, presidente da Academia Araxaense de Letras, Peixão. Que Olha a galera que tá visitando Que a gente. nível, hein? E o John também, que faz parte lá da produção do Flea, né? E a gente Não, o já John tem... é que faz, eu só venho aqui dar entrevista para vocês. Ah, que beleza. Tá certo. Então, obrigado pela presença do John e do Luiz. E, Afonso, assim, tem várias coisas assim que chamam a atenção ali na sua história, né? De uma forma geral. Mas, assim, eu fico curioso de onde tudo começou para você chegar onde chegou com tanta gente importante que passou pela sua vida. E gente importante, a gente está falando de artistas, né? Pessoas ligadas ao ramo da arte, entretenimento, enfim. Eu acho isso muito bacana, essa bagagem que você tem. Então, mas da onde começou? Legal. O Afonso... Acho que começa sempre pela curiosidade, né? Eu acho que esse é o motor da nossa relação, o motor da nossa vida mesmo. Vocês estão, por exemplo, eu acho que a grande alegria que vocês devem ter ao entrevistar pessoas é conhecer histórias novas, conhecer o que ela tem a dizer, o que ela tem a oferecer. E eu comecei curioso ali, escrevendo para jornais com 15 anos.
no meio da minha escola, eu estudava no Dom Silvério. Deu vontade de escrever sobre o Ano Internacional da Criança. Olha que loucura, eu lembrei disso. Isso lá em BH. A minha família é de Muriaé. Eu sou de BH, mas eu ia muito a Muriaé e fiz uma redação, mais ou menos assim, sobre o Ano Internacional da Criança lá em 1915. Aí o dono do jornal leu e falou, vou publicar, e você vai começar a publicar. E ali comecei a publicar com 15 anos o que eu escrevia nesse jornal. Olha só. De Muriaé. E aí o que acontece? Eu acho que uma coisa empurra a outra. E aí começou meu interesse por literatura, comecei a ler tudo que eu via na vida, comecei a escrever poemas, e coincidiu também com minha vocação para músico. Eu comecei a tocar violão por ali, e logo depois tocar em botecos, e dava aula de dia, e tocava à noite, e aí comecei a fazer faculdade. Ali na faculdade também eu já entrei no jornalismo, digamos assim, profissional, procurando estágio, essa coisa de se virar mesmo. Frequentou a Eu Fafiche morava lá em BH ou sozinha nada? também. Eu era da Católica, né? Ah, sim. E trabalhava e tinha que me virar, morava sozinho e tudo, né? Meus pais mudaram de Belo Horizonte em certa medida, em certo tempo. Sim. E ali houve essa descoberta mesmo. Mas tudo ligado à arte, tudo ligado à literatura, tudo ligado à poesia, tudo ligado à música. Sim. Sempre. Até que em certo momento, eu na universidade, eu decidi fazer um debate. Aí eu convidei a professora Heloísa Starling, o cientista político René Dreyfus, para falar sobre os anos Médici. Médici tinha acabado de morrer, ali pelo 83, 84. E aí eu comecei a gostar desse negócio de realizar eventos. Naquele dia lá, eu falei, tem alguma coisa diferente aqui. E eu tocava num boteco. E eu já escrevia, e eu já vendia livros. Isso é outra história mais divertida. Quer dizer, de divertida não tem nada, mas hoje é divertido. Houve um tempo em Belo Horizonte que você andava pela rua com violão nas costas, pela madrugada, e vendendo livro, e não era assassinado. Hoje, aquele risco é alto, né? Então, e eu andava. A gente fundou uma espécie de movimento independente, que no próprio nome já contém o paradoxo de independente não tem nada. Né? A gente publicava um livro, ia na gráfica, entregava, ficava devendo, tinha 30 dias para pagar. Normalmente não pagava, ia para o SPC o nome e tudo. Né? Se quebrava. Mas tinha uma geração que conseguia. Sim. E ali começou Carlos Herculano Lopes, José Alessandro Marino, uma geração realmente que foi para frente, que menos eu, não fui eu, como escritores mesmo, como são. Sim. Até hoje. E o Carlinhos, eu estava comentando com o França, que já veio ao Fliarachá várias vezes. O Carlos Herculano é um escritor, na minha opinião, da geração dele, a geração do Oswaldo França Júnior, do Roberto Drummond, é o melhor da geração deles. Ele conseguia viver disso, viu? Ele vendia os livros na madrugada, nos botecos, e vendia. Agora, também tinha certas coisas, né? Eu estava até falando com esse amigo meu, que foi jornalista, mora em Brasília, o Alexandre Marino. Uma vez a gente estava lá no Lucas, na cantina do Lucas, no Maleta, no famoso Maleta, onde começou o Milton e tudo. E chega ele com o olho roxo. No final da madrugada à noite, a gente sempre ia lá comer com uns tostõezinhos que a gente arrumava e ia jantar. O que é isso, Zé Alexandre? Que ele falou assim, cheguei lá no bar ali, eu ofereci o meu livro, o senhor quer comprar o meu livro? Quer conhecer? Não, ele falava assim, você quer... Cada um falava, tinha o seu approach, né? Ele falou, você quer conhecer o meu trabalho? Aí o cara tava com a namorada, evidentemente não achou graça naquilo, falou, quer conhecer essa merda, não? Ele falou assim, merda é o que você tem na cabeça. Saiu com 2 olhos roxos, né? Claro, não tinha conversa, né? Maleta é um lugar onde é que encontra muita gente boa, né? Ou se encontrava também, né? Maleta teve uma geração na ditadura ali, que o povo se recolhia lá para tentar derrubar a ditadura. Não conseguiram, né? Mas muita gente se encontrava ali, próximo né? ao Clube da Esquina ali também, né? E o Maleta sobrevive até hoje, né? Semana passada eu fui no show do Caetano e depois fui pro Maleta. Direitinho, comida boa ainda, do mesmo jeito. Não, você vê, a galera posta muita coisa lá. Mas ali tinha, por exemplo, a Livraria Eldorado, que foi a primeira grande livraria de Belo Horizonte, na frente do Maleta, ela cai, já acabou. Mas ainda tem 3 sebos lá ali na parte volta, de cima. Sim. Né? O Lua Nova, que é um bar frequentado pelo Murilo Rubião, João Etienne Filho, toda uma geração de pessoas que
que formaram a literatura brasileira lá, porque Belo Horizonte tem disso, né? As pessoas assim não sabem, mas Belo Horizonte é uma cidade literária desde o seu início. Belo Horizonte é uma cidade nova, né? Foi fundada em 1897, então relativamente Araxá é mais velha, né? Sim, Araxá é mais velho. Claro, muito mais velho. Então, assim, mas ali, para Belo Horizonte, foram Drummond, onde se formou em farmácia em 1923, e ali começou a publicar os seus primeiros livros. Ali ele publicou alguma poesia, que é o primeiro livro dele, na imprensa oficial de Minas Gerais. Ele que pagou. Gente, Drummond foi que nem a gente pagou o primeiro livro do próprio bolso. É estimulante. O que tem dele agora no Flea? O nome dele está homenageando alguma coisa nesse Flea desse ano? Não, isso eu vou te contar. Mas só terminando essa história aí. Tanta história que estão tudo misturado então, na minha cabeça. Se você pensar bem, Drummond formou-se em farmácia e antes de ir embora em 1930 para trabalhar com Gustavo Capanema no Ministério da Educação, Pedro Nava foi contemporâneo de João Guimarães Rosa. Eles se formaram na Universidade de Minas Gerais, não tinha um FMG, não, era a Universidade de Minas Gerais, mas não se conheceram. Foram se conhecer no Rio, só. Muitos e muitos anos depois. Então, assim, teve uma geração de mineiros que ali saíram para formar as mentalidades no Rio de Janeiro. Naquela época só tinha Rio. Depois, em 45, quando saiu Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende, também houve outro movimento de formação de mentalidades. Então, Belo Horizonte é uma cidade que formou, assim, eu acredito que os escritores mais importantes do século XX, mas não ficaram lá. Era aquela velha história, falaram assim, não perguntava se você ia sair de Belo Horizonte, perguntava quando. Entendeu? Sim. Para fazer o nome, fazer a fama no Rio de Janeiro. Exatamente. E eu, em certa medida, também deveria ter saído, né? Em outros dezenas de anos depois. Mas eu não saí porque nesse boteco que eu comecei, que eu tocava violão, e o Oswaldo França Júnior e o André Carvalho, na época, sugeriram: por que você não faz um bate-papo durante o negócio que você estava tocando? Tocava, depois chama um escritor. E ali eu comecei, tocando violão, em certa medida parava, convidava um escritor, conversava com ele, 1 hora mais ou menos, depois ele autografava os livros que estavam ali guardadinhos, né? Sim. E eu continuava tocando. E depois, não sei o que fazia com as 2 grades de cerveja que a gente bebia. Eu e Fernando Brant, o Fernando Brant foi o segundo convidado da história do Sempre um Papo. Primeiro foi o Oswaldo França Júnior, depois o Fernando Brant. Eu e o Fernando, para simplificar, a gente colocou o engradado do lado da mesa, como se a gente estivesse aqui com a cerveja, e aqui o engradado. Entendeu? A gente ia bebendo e colocando a cerveja. Bebendo e colocando. Quando eu olhei, tinha 2 grades. Nós conversamos de 8 horas da noite até 2 da manhã. Isso é verdade. Nessa conversa que vai, né? Foi 2 grades de cerveja. E isso é o início do Sempre um Papo. Há 36 anos atrás. E o foco de você gravava e onde que era o seu ponto inicial de divulgação? Pois é, a gravação, a memória do projeto sempre foi uma grande preocupação minha. Tanto que esses primeiros eventos não só eram gravados, como eram transmitidos ao vivo pela Rádio Inconfidência. Olha só. Ao vivo. Você tem ideia do que é um negócio de 1986 ser transmitido ao vivo pela rádio? É uma loucura. Principalmente que a gente falava cada bobagem que vocês não acreditam, né? Mas, enfim. Mas isso se perdeu. Se perdeu como grande parte da memória da rádio e da TV Minas ali se perdeu no desvario dos seus diretores. Não, né? sim, mas eu falo assim, a ideia inicial era fazer para ir para a rádio. Era. Conversar, fazer e ir para a rádio. Mas ali eu saquei uma coisa. E aí vem o lado profissional da história, porque eu já fazia comunicação na Católica. Que o mundo da literatura tratava muito mal os seus autores. Se nós 3 decidíssemos fazer um show do Caetano aqui em Araxá, a gente estaria conversando sobre rádio, spot em rádio, cartaz, no VT em televisão, toda uma estrutura de comunicação que o show, o teatro pede. A literatura nunca teve isso. Entendi. Então eu entrei emprestando a minha experiência nessa história de profissionalizar. Então, o autor que vinha a Belo Horizonte, eu fazia cartaz, convite, volante, anúncio, distribuía, saía pregando cartaz pela cidade, entregava para a imprensa, levava livro. A empresa aérea na época, a Varig, imagina o tempo da Varig, entregava, levava o autor, aí eu não tinha dinheiro para pagar o hotel, eu dormia lá em casa.
Então, grandes autores da literatura brasileira dormiam lá em casa. Não tinha dinheiro para pegar, para buscar no avião, no aeroporto também. Aí eu falava assim, vem cá, não quer conhecer o Fernando Gabeira, não? Gabeira, que é... Normalmente eu só convidava uma pessoa que tem uma cara, de preferência mulher, né? Claro, se fosse homem, enfim. Aí vamos buscar no aeroporto, vamos. Aí ganhava carona. Sim. Voltava, entendeu? Com uma pessoa. Ótimo. Outro dia, sabe quem buscou uma dessas pessoas? A Carla Madeira. Essa escritora que está arrebentando aí com o Tudo é Rio, esse livro maravilhoso. Aí a Carla em tudo. Triste não conhecer, né, Peixão? Entendeu? É triste conversar com o cara e ficar aqui com cara de tonto. Bom, você que está assistindo, que conhece, né? Então, mas... Sinta-se abraçado pelas mas palavras. Tem os dois lados. Se a gente conversar aqui de odontologia também, a gente não vai... Eu não entendo nada. Conversar também isso dessa aí parte é- imobiliária. Ô, Luquinha, mas sai bem demais, Ah, né? mas- Esse Não, menino não, é não, bagre odontologia. ensaboado. Sou Você é dentista? odontólogo, isso. Eu tenho umas perguntas para fazer consulta. Eu sou Na hora. hipocondríaco. Você não tá se entendendo? Não, ontem A mesmo. pessoa ontem, médica já acabou, foi 2 horas fazendo consulta. ontem domingão, 7 horas da noite, Ah, vibrou o celular assim, era um paciente com a foto pontando o dedo lá no dente. Isso aqui é uma cárie? Então recebe esses trem, né? que maravilha. Imagina. Alguém te manda lá, fala assim, ô, ascensão é com CH ou com X? Ou Toda não? hora. Toda hora. Esse é o tipo de pergunta que você mandaria. Mas eu faço isso com o professor Pasquale. Toda hora, sabe o professor Pasquale Cipro Neto, da CBN e tudo? Eu faço na Ascensão. Como é que é a Ascensão? Deixa eu perguntar pra ele. Passar a mensagem, pessoa. Mas toda hora. Ele é um inferno. Ele falou, Afonso, só você que faz isso comigo, Afonso. Ninguém pergunta, só eu. Não, mas isso me lembra muito, você falando da ascensão aí, me lembra muito da nossa conversa com o Rafael Nolli, que ele fala do pedantismo gramatical, né? Sim. Ele fala assim, a gente fica preocupado demais com a forma de falar e, na verdade, a gente precisa se comunicar, né? Rafael Nolli, que é, Claro, isso é parte aí do FLI também. Isso me lembra muito, quando você fala disso, me lembra muito dessa liberdade que ele dá das palavras Sem pra dúvida, gente. falando não tem que ter problema nenhum. Escrevendo é outra história. Acho que o mundo da escrita você tem que ter um certo rigor em seu benefício, né? Afinal de contas, Sim. eu duvido que tenha alguém que se orgulhe de escrever errado mesmo. Em segundo, que escrever bem tem um ganho que é na excelência. O mundo da escrita é o mundo da ilusão, o mundo da mentira. É o mundo da enganação. Você vai escrever um livro, você tem que enganar alguém. Tu concorda? Sim. Senão não tem graça. Você vai vai contar a história da sua vida, conta. Então, aí não lê. Então, o lance da ficção é esse. E a habilidade de saber escrever bem é que compõe a estratégia de você enganar bem o leitor. Entendeu? Então, assim, não tem mérito nenhum da pessoa que escreve mal escrever alguma coisa. Pode ser que ele tenha uma boa história que supere o fato de ele estar escrevendo mal. Sim. Mas se ele escrevesse, se ele soubesse escrever bem aquela mesma história, ele teria a capacidade de te iludir de forma super interessante. Porque assim, nós estamos aqui conversando, o que vai manter a pessoa sentada, parada, ouvindo a gente ou olhando a gente é se é interessante ou não, concorda? Sim, Se o com negócio certeza. estiver chato, pô, ainda mais hoje, que você muda na velocidade da luz para Sim. 30 lugares, né? Aham. Então tem que ter aquela habilidade de falar uma coisa interessante, uma coisa que pegue a pessoa. Sim. Né? Então, assim, eu defendo isso. Tem que falar, não tem problema. Do jeito que for falar. Agora, na hora de escrever, em seu próprio benefício, ou se você for um escritor e quiser, em benefício de quem está te lendo. Aprenda a escrever bem, porque a pessoa que está te lendo merece ser enganada bem, entendeu? Iludida, você ficar lá louco para descobrir o que tem naquela coisa daquele livro que te faz enganar. Não, eu até escutei um vídeo seu que o Campo Grande me mandou mais cedo, fazendo a junção desse assunto. Você falando lá que antes dos anos 2000 tinha muito leitor, mas pouco escritor, né? Não sei se era antes dos anos 2000, mas essa parte é muito bacana mesmo. Tinha próximo. Tinha pouco escritor e muitos leitores. É Você porque acha- a gente tem que falar a E isso é muito proporcionalidade. louco. A pessoa não entende que tudo é proporção, né? Sim. No começo do século, por exemplo, vamos considerar em números só, né? Você tinha 100 mil leitores, né?
e poucos escritores escrevendo para ele. Hoje nós temos 50 milhões de pessoas, mas 100 milhões de gente escrevendo para ele. Escrevendo, que eu digo, falando, se comunicando com essas pessoas. Qualquer coisa que a Então, gente os meios de comunicação subiram tanto que hoje eles oferecem muito mais oportunidade, né, do que naquela época, né? A gente mesmo, numa legenda de uma foto que a gente posta, a gente, querendo ou não, tá escrevendo alguma coisa. Tá reportando alguma coisa pra alguém, né? Tá. Mas aí que vem o ponto, que era a junção da escrita errada com a falta da leitura, ou você lê tanta coisa aí em rede social que você vai aprendendo errado, né? Às vezes você comer a palavra e etc. Ninguém tem orgulho de errar, mas às vezes você tá acostumado a errar também. De diminuir a palavra. E esses mesmo, campos né? de leitura, eles têm que ser maleáveis mesmo. Eu recomendo leitura em qualquer situação, sabe? Eu tenho um amigo meu que, na ausência de jornal, ele leva bula pro banheiro, que ele não consegue fazer as necessidades sem ler alguma coisa. Então ele leva bula de remédio fácil, entendeu? Para ler alguma coisa. É o verso do shampoo. Muito fácil. Aliás, engraçado, né? Hoje em dia o trono tá virando um grande lugar de rede social, né? Sim, Por que tem com certeza. gente no trono neste momento agora lendo rede social ou falando, ou até escrevendo, assistindo né? a gente, você que tá assistindo a gente aí. né? Um abraço pra você que tá aí. No seu momento mais Tá íntimo. sentindo aquela dorzinha aqui assim, vai ficando com... A dormência. Dormente na perninha. Nós estamos te vendo. 40 minutos aí. 40 minutos lá, ó. Entendeu? O negócio nem vai embora, nem lembra de limpar. A gente chega lá e volta lá. É verdade, velho. Volta. Não é verdade? É verdade. Tá rindo demais. Ele tá rindo demais. Tá testando, ele tá começando a testar. Tá vendo que o Chevette não é difícil. Mas aí, ô Afonso, e nesse tempo também, do início do Sempre um Papo, você já lançou um livro ou outro ali. São 6 lançados até hoje. São os livros de poemas. Você engana bem as pessoas com a sua né? escrita? Você sabe que são meio perecíveis, porque assim, eu escrevi aqueles poemas, vendi os livros e os livros sumiram. E aí outro dia me pediram, pô, você tem 40 anos de escreve poemas, vamos fazer uma antologia, deve ter dezenas de poemas guardados. Tá bom. Passar a noite sem dormir. Fui lá olhar. Olhei meus guardados, peguei meus livros antigos, ainda tenho um exemplar, eu tenho em casa. Olhei, li outro, separei. Finalmente consegui chegar num número para fazer uma antologia. 5 poemas. 5 mil. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu falei, não dá livro. 5 de tudo que você Mais tinha. de 500 que eu tenho. Que você aproveitou. 5. É o que você tá falando, tipo assim, tá fora do tempo. É porque você foi muito crítico. Eu escolhi 5. Então não tem jeito de fazer livro. Entendeu? 5 não dá livro. Aí eu mandei para a revista do Sesc de São Paulo, eles publicaram os 5 poemas. Estou feliz, acabou. Revista do Sesc, chiquésimo. Revista Sesc São Paulo. Acabou, pergunta cadê o livro de poema? Tá na revista Sesc. Mas e essa vontade com poema? Nunca pensou em escrever um drama? Eu escrevo e tal? sempre. Mas eu sou muito duro comigo mesmo. Eu dificilmente vou voltar a fazer um livro novo de poemas. Agora, literatura convencional, eu tenho um livro para criança, chama Menino Assovia Encruzilhada, que eu adoro, fiz para minha filha. Vai ser, inclusive, agora reeditado pela editora Nós, de São Paulo. Um projeto gráfico do Alexandre Rampazzo, lindo. Falando em músico, eu liguei para o John, do Patofu, né? Amigão da Fernandinha, e falei, John, escrevi um livro para criança. Ele, é mesmo? Falei, tô mandando para você. Mandei. John gostou? Faz uma música. Pois o John, essa generosidade maravilhosa do John. Eles têm projeto para criança? Tem, né? Música de brinquedo, que inclusive vai estrear no Palácio das Artes semana que vem. Ele fez uma trilha original. Aí para mim, me mandou a Raquel, da Catur, Raquel, que faz todos os nossos vídeos, vocês viram no YouTube. Fez um book trailer maravilhoso. É uma música meio Velho Oeste, um negócio assim maravilhoso. Mas, enfim, pulei para isso de bobeira. E eu tenho um livro de contos que se chama Olhos de Carvão, publicado pela editora Record do Rio. Esse sim
Esse sim eu publicaria de novo. São uns 30 contos que eu separei, que eu me orgulho deles, porque é isso, né? Você passa o tempo, você lê e acha que aquilo ali tá bom, dura. E esse vai durar. Esse dura. Virou filme? Um deles virou filme. A História dos Olhos de Carvão, que é uma história que aconteceu. Aliás, todos os meus contos, em certa medida, aconteceram. Esse aconteceu, foi assim, eu estava na igreja de São José, lá em Belo Horizonte, que depois que eu contei essa história para o Paulo Coelho me mandou fazer uma coisa, mas enfim. Aí eu estava lá atrás, lotada a igreja. E na hora que eu olhei para frente, assim, meio distraído, eu vi uma cabeça virada para trás, assim, nem aqueles desenhos de terror, cabeça virada, e era um troço mais feio do mundo. Eu saí correndo lá. Aliás, eu tô correndo até hoje daquela cabeça. Tava pensando, eu não parei de correr. Tem anos que eu corro daquela cabeça, que eu lembrar que agora eu saio correndo. E aí gerou esse conto, que eu misturo essa história dessa cabeça, dessa pessoa, desse troço que apareceu lá, com a história da igreja de São José, que é uma igreja dos redentoristas, construída em Belo Horizonte no início do século XX. E os redentoristas, na história da Igreja Católica, são os exorcistas da Igreja Católica. Eles vieram de uma linhagem dos templários e eles eram um povo tão bravo que, você sabe, as cruzadas foram feitas para matar os templários, né? Porque os templários se tornaram mais poderosos do que o Papa. Todo mundo sabe dessa história dos templários. E os redentoristas foram os únicos que não foram exterminados. E eles prosseguiram pelo mundo inteiro, tem redentorista. Tem igrejas redentoristas. E os caras são tão bravos que eles são os únicos da Igreja Católica que fazem exorcismo. Isso eu não estou inventando. Tá. Isso é real. Se você souber de um padre exorcista, É um fato. vai olhar, ele é redentorista. Tá? E aí a Igreja de São José foi feita, tinha lá um padre que fazia isso e tudo. E ela é feita toda em cima de regras matemáticas. O tamanho da abóboda com o lado de cá é toda cheia de coisas matemáticas. Isso também eu não estou inventando. Está na Wikipédia. Você escreve História da Igreja de São José. São José é aquela da Afonso Pena com a Igreja da Afonso Pena. Isso. E aí e ela é uma igreja tão louca que ela convive com os símbolos da magia. Então, se você entra na Igreja de São José, de um lado tem os 6 símbolos do horóscopo, né? Do outro lado, os 6 símbolos do horóscopo. Tem que estar lá, peixes, tudo lá. E a abóbada, né? Tem azulejos com os 4 elementos da magia. Que bacana. Então, é uma igreja eu passei ali muitos anos na fé, mas nunca entrei. Cheia de símbolos que a gente chama da magia. Não magia negra, da magia. Sim, sim. Conforme tudo. Então eu conto essa história ali, misturada com essa história que eu contei do bicho que apareceu. Me senti muito bem então, enganado. É um conto legal, é um livro de contos legal, assim, que fala bacana. de muitas histórias. Quando eu era repórter de polícia, falo de muitos crimes que eu presenciei, que eu cobri. Mistura um pouco de ficção com realidade. Como o Luiz Fernando Veríssimo fala, 99% é realidade. 90% é realidade. Ali. A ficção entra para costurar as histórias, porque são coisas que realmente eu vivi, assim, em certa medida na minha vida. É muito legal. Achei muito bacana, você comentou aí do Patofu, Você viu que ele instigou o cara só para sair bem natural, né? Fica um serviço mais bem feito quando você ganha no... O cara do Patofu, né? Falou do Paulo Coelho, é isso que a gente estava comentando antes, que eu acho muito bacana de saber, assim, de entender a importância dele, assim, do Afonso em si. E aqui falando do peixe grande que ele é mesmo. Eu não, tô aqui. Porque, cara, quem que esse cara não conhece? Você já parou pra pensar? Sim. De artista? Tá bom, quem você não conhece? Quem que você gosta de ler, de curiosidade? Deixa eu só te Vou mandar pra minha mãe. Ver se tem. Olha, essa coisa de conhecer, eu tenho uma felicidade grande com essa. Aqui ele, ó. Eu tenho uma felicidade legal com isso, porque eu também, como jornalista, eu fiz o meu... Pode colocar mais perto do microfone. Isso aí tem no YouTube? Tem. Nós vai deixar o link aqui na descrição. Legal. A música do John do Patofu. É John mesmo, né? É o Menino, Assovio e Encruzilhada, que chama. Bacana demais. Lindo, né?
Se você colocar Afonso Borges, Psicodelia. pouco trailer no YouTube, aparece. Gostei da psicodelia. Que é infantil E ao essa mesmo tempo. imagem que vocês estão vendo é toda do Alexandre Rampazzo, que fez a ilustração do livro. Uhum. Ela buscou as imagens do livro para colocar aí, entendeu? Bacana. Olha que música legal. O menino andando. E tem um negócio meio infantil aí mesmo, né? Surpreendeu ou você imaginava que seria desse... Nunca. A cabeça de um músico viaja em frequência muito diferente das outras. Ah, né? falou assim, deixa eu ver pra quem que eu vou mandar aqui que vai fazer uma música pra mim. Aí olhou e falou, hoje é você. O cara pode escolher. Mas essa história também eu fiz muitos anos de assessoria de imprensa para teatro como jornalista. Então conheci, ao lado do Sempre um Papo, toda essa classe teatral, Paulo Altran, Antônio Fagundes, todo mundo por trabalho também, né? Nessa área Então, de assessoria. comentando aí de teatro, Belo Horizonte, estava até comentando em Campo Grande. Eu morei um tempo em Belo Horizonte, eu formei lá. Eu nunca imaginei na minha vida eu entrar num teatro para ver uma peça. E em Belo Horizonte, quando eu morei lá, tinha a campanha de popularização do teatro. Tem ainda. Que isso, eu achei o trem mais doido do mundo. Assisti 2 vezes o Ceguinho e a Mãe, um Ceguinho chutando o balde. Assisti um laço, bom demais, como é que chama? Que teve aqui em Araxá, Santo... Ixi, não vou lembrar, Vai me sou fugir ruim da nessa memória, parte. mas foi uma comoção na cidade tão grande assim no começo. Eu devo ter ido na 2ª ou na 3ª edição na época. Mas assim, todas as sessões lotadas assim que eu fui, nunca imaginei. E ter uma promoção dessa, às vezes tentar trazer para Araxá também seria interessante. Não, e aí que assim, a gente tá aqui dando voltas aqui, mas tudo que ele tá falando aqui tem a ver com o Flea, né? Sim, claro. A gente tá dando volta aqui porque a gente quer falar um pouco do Flea também, mas eu achei muito massa esse negócio de tipo, pô, eu fazia um movimento pra destacar a literatura, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nesse sentido. Eu sou um cara que não gosta de ler e já tive sua licença pra não precisar ler naquela entrevista. Formado em Direito, hein? Formei em Direito e não gosto de ler, odeio ler. Mas tive a sua licença naquele vídeo que você fala que você não gosta de ler, vai pro cinema, vai pro teatro, vai ouvir música. Não se distancie da arte, porque através da arte você tá mais próximo de si mesmo, alguma coisa assim. Mas é isso mesmo. Muito massa. A leitura, ela é, de fato, em certa medida obrigatória quando você quer se formar, quando você quer se elaborar, é importante. Eu passei a vida inteira falando para as pessoas lerem e vou continuar. Mas eu não gosto de nadar. Eu não gosto de nadar. E ninguém nunca me xingou. Deu para entender? Não, agora você fala, não gosta de ler, o povo xinga. Porra, qual o problema? Não gosta de ler, faz outra coisa, só não se distancia da arte, porque a arte é realmente a única via próxima de si próprio. Você se encontra, você vai ler livro, você vai ver um filme, vai ver um teatro, vai ver qualquer coisa, toca música, não distancia da arte. Isso eu acho um pecado para você mesmo enquanto evolução. Agora, talvez você não tenha encontrado o livro certo. Vou te dar um exemplo. Volta e meia, alguém me pergunta numa entrevista quais são os seus 10 livros preferidos. Quais os 10 livros da sua vida? Essa eu não escutar aqui, não. Ainda bem que já avisou antes, pra não Eu te fazer essa pergunta. Qual que foi seus 10 porre mais loucos? Assim? Vodka. 10 corre mais louco. Não, porre. Ah, porre. Vodka. Entendeu? Mas aí eu digo o seguinte, livro depende da idade. Em uma certa idade, criança, você lê um livro que você gostou, é aquele livro. Jovem, ali, leu aquele livro, é aquele livro. Essa idade, agora que nós estamos conversando, certamente tem um livro que te interessa, mesmo que você não goste de ler. Então, você só não encontrou o livro que te interessa naquele momento da sua vida. É o que não era interessante para você. Entendeu? Eu quero até registrar uma coisa muito massa que eu tô lembrando aqui.
Em 2000, eu fui para São Paulo com meu irmão e tava junto com a ex-mulher do meu pai e o meu irmão por parte de pai lá e tal, assim. Grande família. Grande família. A situação, né, que a gente tava junto. E você falando isso, Afonso, me lembrou muito da questão do que você... você ainda não encontrou o livro que você gosta, que você quer ler. Eu escolhi, na época, o Código da Vinci, porque eu sempre... Tava na moda. Não, tava na moda e eu sempre gostei muito de ficção. Claro. Tipo, e eu realmente gostei muito. Na época, foi um dos únicos livros, assim, de ficção que eu li. E ela me ofereceu, né? Essa ex-mulher do meu pai, a Sônia, que é até aqui de Santa Juliana, aqui do lado de Araxá, aí é outra história também, que Toca. os mundos se chocam, né? Mas, então ela falou, Código da Vinci ou aquele do Stephen Hawking, Universo numa Nós... Sim. Hoje eu sou fascinado em filme, em vídeo, documentário sobre o universo. E eu me arrependo de ter pegado o Código da Vinci na época, mas a minha mentalidade, a maturidade... Mas você sabe que... Depois você virou ateu, não. Mas é tudo Lógico que não. um paradoxo, né? Por exemplo, muita gente reclama dos livros obrigatórios que a gente tem que ler na escola. Pois os livros obrigatórios, alguns deles, me fizeram abrir um canal para literatura que eu não tinha. Já a maioria das pessoas diz que tem ódio de ler livro obrigatório e eu respeito, porque não teve uma experiência positiva lendo um Álvares de Azevedo durante a juventude, ou mesmo Machado de Assis muito cedo. Mas eu gostei. Então é individual, é muito particular. Eu, entre 19 e 26 anos, eu li tudo que tinha para ser lido na vida, não tinha dinheiro para comprar livro. E para a Biblioteca Pública de Minas Gerais, na época, quando eu entrei na Católica, eu lia por nacionalidade. Eu falei, eu vou ler todos os latino-americanos. Li todos. Gabriel Garcia Marques, Juan Gelman, Cortázar, todos. Depois fui para os russos, depois para os franceses. Então, cada um tem o seu jeito de lidar com isso. O difícil é ficar querendo convencer a pessoa da sua experiência com relação àquilo. Não pode, pô. Entendeu? Mas eu acredito piamente que em todos os momentos da vida da gente, a gente tem uma área de interesse naquele período ali que um livro está naquela faixa. Vai encaixar. Você só não achou. Entendeu? Você só não achou, não estava antenado para aquilo, sabe? Porque os livros, eles falam sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Livro é 360. De odontologia a física quântica, passando por turismo, passando por viagens, Sim. passando por tudo. Então, esse universo, em alguma medida, interessa a todo mundo. Então, essa que é a minha batalha. Ouvir falar as isso, pessoas... Meus colegas estão me forçando a ler uns livros meio de autoajuda, tipo um monge, o fulano lá, e eu não gosto, sabe? Tipo assim, os best-sellers. Mas e eu não gosto. É aquilo que se o livro te tocar, isso aí ele pode ser qualquer coisa. Não, mas aí, independente de qualquer coisa, tá abrindo a mente. Lê. Tenha certeza de que você não quer ler, de que aquilo não te... A dificuldade é que hoje eu acho que é tão dinâmica as coisas, de você ver uma notícia daqui, ver de lá. Acho que o momento de você parar e ler um livro fica difícil, entendeu? Eu concordo. Isso. Porque o livro, aí sim, esse é uma característica. Livro não é fácil. Não que seja só uma ler não é fácil. Ler, eu sempre fui muito disperso. Eu sempre fiz muita coisa. Tomei muito cocão na vida. Cocão e beliscão rodado na costela. Tudo, pô. Você já tomou beliscão rodado na costela? Nossa senhora, dona Sheila. Então, você sabe, eu tenho 3 dias de dor seguida. Pois é, por quê? Porque eu assoviava, tomava Coca-Cola, almoçava, via televisão e lia. Ao mesmo tempo, sempre. Mas, com o tempo, descobri que a leitura não é uma coisa comum. É difícil você conseguir ler um livro vendo televisão, ler um livro passeando. Outro dia eu vi um filme de uma menina. Você já viu os pessoal na academia andando na esteira lendo livro? Você imagina assim. Não dá. Vai dizer que ela está lendo alguma coisa, a cabeça pulando, negócio. Enfim, livro exige leitura dinâmica, né? Mas aí, se você parar e pensar, o que é que ele exige? Ele exige coisas básicas. Concentração, coisa que você não consegue ter porque você está pensando em 10 mil coisas ao mesmo tempo.
exige interação com o seu ambiente interior. Se você não der uma paradinha, a letra não, Sim. é uma letra depois da outra. É um código. É muito difícil. Entendeu? É um Verdade. texto, é uma frase. Aquele troço ali não entra na você por entropia. Você tem que ler, você tem que dedicar, você tem que parar. Dificilmente você consegue ler ouvindo um rock and roll. Tem gente que consegue, Sim. entendeu? Mas tem que dar uma diminuída no som ou desligar. Então, leitura não é uma coisa também simples de fazer. Sim. Leitura exige um certo método seu. Agora, eu te digo o seguinte. Passou da 20ª página de um livro extraordinário, amigo, morre o mundo, mas você não para de ler. É verdade. Cai o prédio que você está, a parede começa a dissolver e você não consegue parar de ler. Porque tem esse encantamento, entendeu? O negócio é esse, encontrar um livro que te leve a essa situação. Então, eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha mãe é dessas. Minha mãe pegou um livro, almosquinha, o menino chora e continua até o final. Verdade. Mas eu não tive esse gosto com a leitura. Como é que você descobriu assim? Ou você nunca descobriu? Ou ganhou um livro? Ou achou? Não, é o que eu te disse. Ou, tipo assim, seus pais te muito incentivaram individual. também? Ou não? Nada? Não, meu pai tinha fábrica de móveis, nunca botou um livro na mão. Minha mãe sim, minha mãe é leitora, minha mãe é poeta até hoje, vai fazer 90 anos agora em outubro, entendeu? É uma poetisa, escreve até hoje. Dona Meire, um beijo pra senhora, amo você. Amo a senhora. Massa. Mas assim, não houve essas coisas. Quando você ouvir um escritor falar que minha mãe, meu pai me ensinaram dentro de casa, tudo lorota. Lorota. Ninguém ensina o amor aos livros. Você vai lá, se dedica, se esforça, é vitória pessoal sua, é ganho pessoal seu. Porque só tem uma pessoa que se vai beneficiar disso, você. Você não consegue transmitir assim o prazer da leitura para os outros com facilidade, não. Não consegue. E assim, as coisas são muito fáceis. Você pega um cinema, você vai lá, todas as emoções entram através do audiovisual. Sim. Vai no teatro, show, é tudo audiovisual. São coisas que te provocam coisas. Leitura não. Leitura é você e aquilo. É Te você e o provoca papel. por dentro, né? Então Tipo, o desafio imaginação é e tal. seu, é interno. Você Sim. vai enfrentar aquilo ali e vai no mês vai ver o que aquilo ali está me influenciando. Entende? E se a leitura te formou como odontólogo, por que um grande romance não pode te formar como uma pessoa melhor? Sim, com certeza. Sempre melhorar. Mas assim. Marca o corte aí, marca pra ficar o corte. Ué. Não, Porque mas se eu te dar gosto. por exemplo, uma coisa para vocês pensarem. Esse país inteiro, até esse momento, vou até colocar agora, a educação da gente foi branca. Educação embranquecida e escurecendo, até do ponto de vista de luz mesmo, a participação dos negros na sociedade brasileira. Sempre. Agora não, as coisas estão mudando. O romance que está revolucionando a literatura brasileira chama-se Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. O Torto Arado é um romance difícil. É um romance que começa com uma pessoa cortando a língua da outra. Começa daí, entendeu? Que beleza. Literalmente cortando a língua da outra. Mas é uma história de fundo da negritude. O que está acontecendo? Esse cara, Itamar Vieira Júnior, que vai estar aqui presencialmente no Fliarachá, porque vai ser o autor homenageado, está sendo um novo Jorge Amado. Ele já vendeu centenas de milhares de livros por esse país. Gente branca, verde, amarela, verde escura está lendo o Torto Arado e começando a ter gosto pela leitura, porque a história deles, dos negros, sendo contada, e pela primeira vez, editoras brasileiras importantes estão dando vez. Não que eles nunca escreveram, sempre escreveram. Sempre. Mas nunca eram publicados. E aí dá vontade de você sair dali e ir para Jefferson Tenório, sabe, ler A Cor da Pele, ir para Conceição Evaristo, ir para Sueli Ribeiro, ir para um outro mundo que você não conhecia. Não conhecia porque na educação te passaram esse troço. Sim. A sua história, a história que você escreveu, a história dos vitoriosos brancos. E não é esta a história. A história é melhor, é mais interessante. É onde o negro tem um papel fundamental na história toda. Sabe? Então assim,
Eu me sinto atraído a te dizer isso, porque não se considere neutralizado na vida porque você não gosta de ler ou porque você lê outra letra. Não, pode ser amanhã cedo. Pode ser daqui um ano. Pode ser daqui 10 anos. O livro está ali e sempre esteve como uma referência na busca do saber. Sim, mas o que me chama a atenção, assim, eu li 2 da vez que eu viajei, fiz um intercâmbio um tempo atrás, eu levei 2 livros, levei a biografia do Guga e do... Como é que chama o primeiro do mundo lá? Do Oyazusa? Qual deles? Do tênis também? também. Djokovic, o Nadal, americano, antigo. O Agassi. Agassi. A história dele também é muito interessante. Então a biografia me chama mais atenção. Acabou. Então você já encontrou um rumo, você encontrou um ramo de interesse que tem milhões de livros sendo publicados, milhões. E tem mais. Se você gosta de biografia, você pode descobrir a história da vida brasileira através dos livros do Rui Castro e do Fernando Moraes. Fernando Moraes contou a história de Assis Chateaubriand, que conta a história do século XX. Rui Castro contou a história da Bossa Nova, do futebol com Garrincha, Bossa Nova com João Gilberto, contou a história da música popular brasileira com Carmen Miranda. Recentemente contou a história do Rio, que conta a história da Semana de Arte 22. E vai. E com livros ótimos de ler. Livros que são assim... Aí a biografia já é uma literatura colateral, né? Uhum. Já não é o romance, né? Cheio de intricados. Não. A biografia primeiro tem que ter uma leitura leve. Tem que ser gostoso de ler. Né? E essa biografia brasileira, representada pelo Rui, pelo Fernando, pelo Lira Neto, que contou a história de Padrinho Padicício e tantos outros, é uma literatura que é jornalismo. Inclusive o nome é New Journalism, puxado do jornalismo americano. Então não tem jeito de achar ruim. Então só inventa. É delicioso. Tá próximo Flea Araxá, que se tiver aqui, você faz um filtro. Se tiver, não. Não, que vai ter aqui. Do dia 11 ao dia 15 de maio. Eu falo assim, ó, faz um filtro pra galera. Eu falo, você gosta de quê? Eu gosto disso. Não, eu tô achando sensacional. Uma dica de livro aqui pra você. Eu tô achando sensacional, porque ele tá me convencendo a ler alguma coisa. Inclusive, esse começo do Torturado aí já me interessou, porque eu gosto de história faça isso. História pesada, digamos vai assim. Ficar espantado. Vai ser é o que está acontecendo com todo mundo. É uma coisa que abre. Uma vertente de leitura que sai. Aproveitando, então, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente falar do Flea, né? E você está me convencendo a querer ler muito, assim, tipo, a abordagem é muito bacana, né? Acho que o Peixão tá com essa mesma sensação. A abordagem é muito bacana de você se sentir convencido a ler. Mas eu não gosto de nadar, não. Tudo bem, tudo bem. Senão a gente não vai te julgar por isso. Praia, 40 dias em Caraíva, aqui. Não sei o que é pisar na areia. Eu acho ridículo, inclusive. Não, Caraíva é legal. O que você gosta? O que você achou de Caraíva? Eu vou lá sempre, eu sou suspeito, porque o Fred Melo Paiva, aquele jornalista do Estado de Minas, que escreve sobre o Galo, tem lá uma pousada. Eu sou lá. Doido, pô, o Galão. Nossa, que maravilha! Eu também. Que vergonha. Desde antes de nascer. Que o doutor Salvador, do Hospital Mater Dei, que me pôs no mundo, há 60 anos atrás, na hora que ele passou, ele disse que passou um óleozinho e falou, esse é galo. Aí eu falei, você acredita que o doutor Salvador me contou essa história? Cara de pau, assim, realmente, ele me colocou no mundo, ele foi parteiro. Mas a história do óleozinho foi... E saiu um poema lá em Caraíva ou não? Pois é. Não, fui tranquilo. Fui durante a pandemia, fiquei um tempo que eu fiquei preso dentro de casa. Preso assim, produzi 120 lives por ano. Fiz um programa com Sérgio Abranches, cientista político, diário, todos os dias às 14 horas, durante 1 ano e meio. Depois às 14h30 com o Dr. Carlos Starling, que foi infectologista que segurou essa onda de Belo Horizonte toda, né? Que hoje Belo Horizonte é considerada a cidade padrão no mundo, no cuidado com a Covid, por causa deles. 1 ano e meio todo dia, nem eu sei o que eu estou fazendo aqui agora. E produzi 120 lives por ano. Então, quer dizer, trabalhei muito durante a pandemia. Então vamos lá, que eu enrolei demais para falar. Mas o que eu quis dizer? O papo começou justamente no boteco. Tomando uma conversa. Depois fomos pro Cabaré Mineiro. Lembra do Cabaré Mineiro? Já ouviu falar no Cabaré Mineiro? Não. Aquele espaço, primeiro grande espaço
de shows e bar em Belo Horizonte, do Milton Nascimento, tudo. Não, Durou um período não conheço. bom em Belo Horizonte. E aí, o Flea, ele tem tudo a ver com isso. A sua conversa aqui com a gente tem tudo a ver com isso, porque o Flea, ele traz, assim, e eu tive a oportunidade de trabalhar até com o John diretamente, né? Lá com o Barão, um abraço pro Marão aí, com o Barão de volta aí, Barão bombando. tá de volta. Vocês estiveram lá? Às vezes vocês estiveram aí? Agora na volta, não. Boa não. oportunidade pra vocês ir Na lá, volta, não, mas já nas outras edições sempre tiveram aí. E o que é o Flea? É justamente uma mistura ali é um festival gastronômico, é um festival de música e a literatura. E é trazer justamente a literatura para esse ponto, que ninguém dá essa importância, né? Então, assim, o que é o Flea Araxá? Da onde veio a ideia? Veio do Sempre um Papo mesmo? Por E que por que Araxá? Araxá? Que a gente queria saber também. Eu até contei essa história, mas eu acho que vale a pena contar de novo. Eu sempre fiz o Sempre um Papo e um dos convidados do Sempre um Papo, há 20 anos atrás, foi o Dr. Paulo de Tarso Araújo Santos. Você sabe quem é? Não. Daqui de Araxá, foi ministro do governo João Goulart, Sim. né? Você sabe, e a família dele é não toda sei. daqui. E eu o conheci quando ele era presidente do Memorial da América Latina em São Paulo. Ele fundou o Memorial em São Paulo, foi presidente um tempo e me pediu para fazer o lançamento em Belo Horizonte. Fiz e ele falou assim, por que você não faz o Sempre um Papo em Araxá? Eu falei, ótimo, vou fazer. Nunca tinha feito nenhum evento, olha como é que o mundo é doido, hein? Fora de Belo Horizonte. E vim aqui em Araxá e fiz o lançamento dele ali no prédio da Fundação Comum Barreto, quando só tinha a estação. Sim. Fiz lá. Tanto que o mais divertido dessa história é que ele falou, não, primeiro eu tenho que ir homenagear os meus antepassados. E foi no cemitério. Tá lá o pai, a mãe, a família toda lá, né? E quando eu entrei no cemitério, você já entrou no cemitério e virou à direita? Não, porque você não chama Afonso Borges, né? Todos os túmulos à direita são Cláudio Afonso Borges, João Carlos Afonso Borges. Eu sou Afonso Borges, que é sobrenome. Então não tem nada mais agradável no mundo do que colocar a mão em cima do Cláudio e ficar olhando para um túmulo que chama Afonso Borges. Entendeu? Então eu corri daquele troço, nunca mais voltei naquele cemitério e nunca mais vou voltar, cara. Esse é o começo do Flea. Isso aí. Aí depois eu voltei, eu fiz o lançamento do livro do Fernando Moreira Salles, lá em São Paulo. E começou essa conversa de fazer o Sempre um Papo aqui, através do Fernando. E a CBMM participou, como é a principal patrocinadora desde então. Mas aí, no 5º ano do Flea Araxá, do Sempre um Papo, eu falei, gente, estou tão bem recebido aqui, trouxe tantos autores a Araxá. Eu falei, quem sabe dar um festival? E fiz o primeiro festival de forma muito modesta. Na estação. Nós trouxe só o Luiz Fernando Veríssimo, Ziraldo e... Eu li um livro do Luiz Fernando Veríssimo que eu não lembro qual. Só essa As galerinha crônicas, que você as trouxe. crônicas. Só, Luiz Fernando Veríssimo, Ziraldo e Zuni Ventura, só. Só isso. Então já começou muito bem. Nossa Senhora. Então, assim, o segundo foi ali naquele pátio da fundação também, curiosamente. O Destino faz essas coisas. E daí eu fiz 4 festivais ali, vocês acompanharam, com um sucesso cada vez maior, até chegou no momento em que fiz o Cortella e tinha 2.000 pessoas dentro, 2.000 fora, 2 fora gritando. Então não dava mais para ficar ali. O Cortella aí- é um cara muito sensacional, né? Eu Você gosta falo do Cortella, igualzinho né, aí, Peixoto? Afonso? Eu falo igual o Cortella. Afonso, tudo bem? Como vai? Tem que Vamos deixar a costela 8 Araxá horas lá de enquanto a gente vai tanto. conversando, né? Eu imitei direitinho, fica até nervoso comigo. Aí eu fui pro Grande Hotel. E no Grande Hotel, eu a despeito até dessa coisa da relação que os araxaenses têm com muita razão com o Grande Hotel, tá? Eu sempre digo isso com muita razão. Eu fiz coisas que o John estava até lembrando outro dia, que assim, eu fiz todas as atividades infantis lá. E vi que muita criança que chegava lá nunca tinha entrado no Grande Hotel. E entrou em Minas Gerais, onde teve uma extensa programação infantil lá, né? E venho com essa dicotomia, e aí, como eu virei cidadão araxaense, incorporei esta adversidade que o araxaense tem com o Grande Hotel, essa coisa paradoxal, gosta e não gosta, ama, se orgulha, mas queria participar, né? E só um parêntese aqui, que o Rafael Noli também citou que
existe muita crítica da sociedade falando que o Fli Araxá é elitizado e não sei o quê. Aí o Rafael Noli veio explicar que tem ônibus da cidade, saindo do centro da cidade. Enfim, eu trabalho com as escolas públicas e assim, acho que as pessoas têm mais vontade de criticar do que conhecer e entender, né? Exatamente. Porque o Fli Araxá é para todo mundo, né? Não só. Primeiro é o seguinte, é um dos raros festivais brasileiros que é entrada franca. Vai na Flip, você paga. Vai na Bienal de São Paulo, você paga. Vai na Bienal de Minas Gerais, você paga. Aqui não paga nada. Não paga nada, nada mesmo. Quem conhece fez um curso de 3 dias com Márcia Tiburi, com Paulo Scott e com tantos outros grandes escritores sem pagar nada. Paulo Scott ganhou agora, está concorrendo ao maior prêmio de literatura do mundo, que não é o Nobel. É o Booker Prize dos Estados Unidos. Este sim é respeitado. Nobel ninguém respeita, Nobel é político. Agora, Booker Prize não. E o Paulo Scott, que veio aqui, veio a mais de uma edição com a gente, com esse livro Marrom e Amarelo, que é um livro que, volta a dizer, trabalha essa questão essa coisa do racismo no Brasil, que é uma onda, uma corrente que está vindo, de graça. Tudo de graça, gente. Não tem cobrança, não cobro nem para gastronomia. Todo mundo cobra para gastronomia, nunca cobrei. Nunca cobrou. Então, de certa forma, eu prestei um serviço, sim, à comunidade de Araxá, ao transformar aquilo de forma democrática. Sim. Tá? Hoje, se você quiser visitar o Grande Hotel, você não pode. Você sabe que você não pode entrar lá. Estão bloqueando. É verdade, não pode, né? Verdade. Na parte da grade para diante? Não, você tem... Eu não sei se você paga uma taxa para tipo, fazer um tour... Sei de taxa assim. não. Mas a De vida taxa segue. não pode. Sim. Porque por causa dos hóspedes, para segurança dos hóspedes, enfim. Mas eu não estou nem aqui para discutir isso. Né? O fato Pô, é mas que que no Free agora no Free tem jeito. tanto que essa importante edição do FLI aí já caindo vai acontecer de 11 a 15 de maio com o curador, além de mim, é o Tom Farias, que é um jornalista negro que fez a biografia da Carolina Maria de Jesus, tudo que está acontecendo no país de relevo, para colocar a Carolina Maria de Jesus aqui do lado, né? Você sabe que ela é de Sacramento. E nesse patamar Tom foi feita contou pelo a história, Tom. alguém contou a história. Não sei se o Luiz... Alguém contou essa história para nós aqui. Do grafite, da mulher negra e tudo. Foi o Tom. Entendeu? Segundo, Tom a Lima. patrona é a Maria Firmina dos Reis, vocês não sabem, mas é considerada a primeira romancista brasileira, antes de Machado de Assis, escreveu um romance e está comemorando agora 200 anos de nascimento. E o autor homenageado é ninguém menos que o próprio Itamar. Vai estar aqui, presente, de uma forma simbólica, mas presente para ser homenageado. Quantos autores vêm? 2, Tom e Itamar. Por quê? Porque o FLI Araxá vai ser o que a gente chama de figital. Figital é um passo à frente do híbrido e do digital. O que quer dizer isso? É quando tudo funciona sincronizado. Enquanto nós três estamos conversando aqui, está acontecendo um lançamento de livro lá embaixo. Enquanto nós três estamos conversando aqui, gravado, no site e nas redes do FLI Araxá, está acontecendo outro debate que pode ser pré-gravado ou não, pode ser também transmitido de outra fonte. Então, assim, é um mundo, um universo, uma sincronia e dessincronia que a pandemia nos lançou, que eu chamo de mundo. Eu não, esse termo é feito pelo Silvio Meira, de Pernambuco, que chama figital. E mais, estratégias de fazer que essas coisas continuem. Por exemplo, terminou essa live, vocês vão postar. Vão. E daí? O que faz com ela? Nada. Eu não faço nada com a minha. Nada que eu diga está lá. Não tem mais nada. Não, o nosso desafio é fazer com que isso tenha vida depois do que vai ao ar. Criando dinâmicas, sejam escolas, sejam dentro do próprio contexto da área digital do FLI Araxá, que ela que ela continue sendo vista. No arquivo, né, vamos dizer assim. Isso, continue sendo vista, continue sendo discutida. Por isso que é um mundo digital, que mistura tudo ao mesmo tempo. Foi até ele que usou esse termo, né? Foi o Rafael. Agora não sei. É um termo, hoje está até meio batido. Muita gente não é liga. grande novidade, não. Mas além disso, e a gente vai estar presente
fisicamente no teatro da Grande Hotel, fazendo as transmissões. Palco vazio. Não tem ainda. Eu ainda não me considero tão livre, aspas, e tão achando que a pandemia acabou para fazer um auditório lotado, como muita gente está fazendo. E eu respeito. Sim. Mas eu acho que ainda não é o momento de fazer isso, sim. entendeu? Então, vai funcionar desse jeito. Algumas exceções eu estou disposto a abrir. Por exemplo, eu quero fazer um evento presencial com o Itamar, para valorizar a vinda dele. Então, mas eu quero fazer do lado de fora, ar livre, Sim. nada no negócio. Eu não me perdoaria se eu, Nossa dentro de um senhora. auditório meu, alguém pregasse Covid ou alguém morresse. Fosse responsável, né? Eu fosse o responsável. Então, é esse o contexto. Além disso, vai ter uma grande livraria montada na frente do Grande Hotel. O Festival Saberes e Sabores, ali também junto, a gastronomia. Atividades muitas no Teatro Municipal, com abertura do lado de fora, inclusive colocando arquibancadas, aquela parte de trás que nunca ninguém abriu, a gente vai abrir. Atividades em alguns lugares também da periferia e outros lugares de Araxá, no sentido de fazer com que a Espalhado da cidade cidade mesmo, participe. E o resto eu não posso falar, senão o Jonathan me bate. Já entregou. Entendeu? E a Já, data, já coloca um pi na hora que ele falar as coisas que não podia falar. mas a data pode, não pode? A data já pode Entendeu? A falar. data já está anunciada, Data até, que é do certa, dia não, 11 a data 15 de tem até maio. ajudar. Então, e aí eu acho muito bacana, porque eu lembro, é o momento de dar bobeira, né? Maurício de Souza também já, Que a gente sabe já fazer de melhor. teve aqui no Calmon Barreira. Ele numerou os 80 anos aqui. Foi um momento, ele me disse que foi o momento mais Porque eu emocionante da lembro vida dele. dessas... Por causa daquela menina que vocês devem conhecer. Que Dona é... Beija. Não, Mesa branca, Dona Beija. É aquela moça que é tetraplégica, que anda numa cadeira daqui de Araxá. Ah, Pequena Ló. Ela chegou na hora. Não, ela não é tetraplégica. Então tá. Mas Ela falou lá na hora que foi. Sim. A mãe dela disse que a filha dela descobriu o universo da leitura através dos desenhos do Maurício. sim. Aí o Maurício chorou pra cá. Tá lá no site do Então, e eu queria comentar, até desculpa aí que a gente não sabia a essência dessa história, né, Peixão, antes da gente ser cancelado, rindo aqui da história, mas nesse... Por que eu falei que eu lembro do Maurício de Souza? Porque eu fui porque era um evento que tinha sei lá, tinha show, que ia encontrar as pessoas, e não por causa da literatura. E nem tanto por causa do Maurício de Souza, apesar de todo mundo já leu os gibis dele, né? Mas tá sendo muito massa ouvir do Afonso aqui, que ele tá tentando aproximar as pessoas da literatura. E ele me aproximou, por exemplo, e eu nem sabia. Mas é uma estratégia também. É até estratégia fazer com que as pessoas que, de certa forma, não se interessam, vão para gastronomia para tomar e se interessam. Sim. Sim. É até uma estratégia, não é? João? Uma história que eu contei aqui Pode ser, também, ué. que eu achei muito bacana, foi Vocês estão foi do último FLI presencial, 2019, que tinha o busão com as histórias da Segunda Guerra. Eu não lembro direito exatamente o que era no entorno. Conflitos. Chama-se conflitos. É um negócio importantíssimo que você está falando. Achei genial. O negócio é o seguinte, porque eu o gosto caminhão- desse tipo de O história. caminhão da UFMG, que é esse caminhão que a UFMG, o Projeto República da Heloísa Starling desenvolveu, que é um caminhão adaptado, com temas sobre a história brasileira. E nesse dia, uma historiadora que se chama Heloísa Espada escreveu um livro que chama-se Conflitos. O que é? O livro, inclusive, gente, que vocês estão ouvindo, vai aí na internet, tem um doc no YouTube que chama Conflitos. Escreve Conflitos Heloísa Espada. Tá? Vocês vão ter um doc sensacional que explica que a última coisa que o brasileiro é o homem cordial. A última coisa que o brasileiro é manso. As histórias das guerras chamam de conflito por uma questão apenas de terminologia. É guerra, das guerras brasileiras. Canudos, guerra no Piauí, que decidiu a divisão. Farrapos, que decidiu a divisão entre Ceará e Piauí. Guerras terríveis, guerras arrasadoras, cruéis.
Entende? Todas aqui Sim. na história contemporânea brasileira, não precisa nem ir muito longe. Está tudo aqui dentro do século XX, um pouquinho no século XIX. Então, assistam conflitos e passa depois que todos. terminar, Não, bacana façam demais. para si o seguinte: brasileiro é calmo, brasileiro é cordial, brasileiro é manso. Você enlouqueceu. E dentro do busão tava rolando o cineminha com uma história do Antônio Conselheiro também, que é um nome que eu sempre ouvi falar, mas nunca tinha pesquisado sobre. E quer dizer, essa é a minha experiência. Ir pro festival, pela festa, para tomar para comer uma comida diferente. E tem lá alguma coisa que me interessou e despertou o interesse na história. Então, Isso já valeu a pena fazer o Flieraxá. Só por isso, só por É. você. Nunca seria Entendeu? tocado, né, de outra forma, se não fosse o evento. E Então, aí, muito massa uma das isso. coisas também que me fazem muito feliz é que o FLI tem 10 anos. Então vamos só considerar que uma pessoa que tinha 10 anos hoje tem 20. Vamos diminuir. Pessoa que tinha 9 hoje tem 19 e está fazendo Enem. Não é isso? 17 ou 19? 17, 18, né? 17. Não tem 8, está fazendo Enem agora. Essa pessoa ficou 10 anos com um festival literário importantíssimo no país, vendo. A escola ia lá, levava obrigatoriamente, tendo contato com o livro. Conhecendo. E a gente tem personagens disso, né? Que é a Vitória, por exemplo, a filha do Toninho, que passou em todos os vestibulares. Toninho, ex-prefeito. Sim, Passou em sim. todos os vestibulares que ela quis. Porque também ela mora na frente da Fundação Calmon Barreto. Então, com 9 anos, Dormir, né? Já recebe. Tava 9 anos comprando livro. Chegou outro dia com 15 livros lá, mas não entendeu nada. Mas ela virou uma leitora. Ela é hoje, vamos dizer, hoje ela mora em São Paulo, está fazendo medicina. Ela virou uma leitora. Essa menina não vai parar de ler nunca na vida dela. Então, assim, tem uma geração aqui em Araxá, gente, que foi contaminada pelo gosto da leitura por causa do Sempre um Papo, por causa do Flieraxá. Isso é inegável. Não depende de mim. Sim, A sua experiência de ver Sim. lá o Antônio Conselheiro é um exemplo. sim. Que se você não tivesse lá o John arrebentando para poder pagar o caminhão, que não é barato, para chegar lá, você não teria contando essa história. Sim. E realmente me interessou. Não, ninguém me contou. Realmente é uma experiência que eu guardei. Porque eu gosto. Esse é o tipo de leitura, o tipo de história que eu gosto mesmo. De história mesmo, né? Da realidade, né? Então você viu até agora o campo de livros bons que você tem para ler, que você não está lendo, só porque você não quer? Leitura, Só porque eu não história, quero, né? biografia. Mas não é, Entendeu? eu acho que falta muito isso aí. Às vezes a gente ter o contato com alguém do conhecimento do livro justamente para dar esse toque. Falar assim, você é um cara meio aventureiro, meio assim, dá uma lida nesse rumo aqui mais ou menos, entendeu? Se tivesse um filtro assim... Lê esse negócio aqui, porque isso aqui vai mudar a sua vida. Não, que Não, vai tô falando mudar. assim, lê porque vai mudar a sua vida. Aí pronto. Não tem um convencimento, Não. um envolvimento. Não é só, eu falo assim, eu parei na frente do Google. Assim, por algum motivo caiu uma ideia, né? Eu falei, vou começar a ler um livro agora. Não sei por onde começar. Um livro que fala de aventura, porque eu sou Você aventureiro, já não. tem, mas é aquilo que eu te falei, você já tem alguns caminhos. Você gosta de tênis, pelo que eu vi. Então, Tem biografias sim, sensacionais. mas eu falo assim... Você gosta de Galo? Vai ler o livro do Fred Melo Paiva, o livro do Ricardo Galuppi, que conta a história do Galo. Sim, mas eu falo assim, pro público geral, às vezes, tipo, eu gosto disso, e ele ter um caminho para ele seguir nos livros. Senão fica muito aberto, lê tal pessoa, lê tem título razão. tal. Falta mesmo. Tem razão. Bacana. E eu tava com outro assunto aqui. Mas eu vou mandar de presente para vocês dois do Torturado. Do Itamar. Nossa, não vai? Com Esse eu certeza. gostei. O bom- Fiquei muito Presente pra curioso. você também. Como é que você chama? Opa! Lucas Pato. 3 livros. Primeiro, se vocês conseguirem ler as 3 primeiras páginas de não continuar o livro, vocês me devolvam. Então tá. Vai fazer Afonso uma bosta. Combinado. Combinado? Que é Combinado. Tem que vencer as 3 primeiras páginas. Sim, sim. Só Então, 3. e falando não falo em- nem 5 páginas, nem 20 páginas, nem 30 páginas. O ideal é 20. Mas só 3. Falando Combinado. dessa parte aí da doação dos livros, já agradeço pelo livro, mas dessa parte de doação de livro, que é uma parte que a gente não sabia que o Rafael não olha, que o Fli vendo aqui
é distribuído o livro para a cidade inteira, nas escolas todas, biblioteca escola pública rural, aqui. tudo. A gente não Sim, sabia, isso não distribuído. vai para galera. a Não, gente não além sabe. dessa questão da inclusão que eu comentei, essa questão dos livros também. Sim, Assim, muito, a gente não muito- sabe. a gente, mas não chega fácil, sabe? Tipo assim, não sei, tá no jornal. Se pesquisar, tá no jornal, mas, pois é, mas não mas- chega, é como se não fosse importante. Pois é, mas é isso. Não é fácil. A literatura, como tem essa força de incomodar, né, e de mudar de verdade, não é fácil mesmo, não. Vocês recebem informações sobre filme. Por quê? Porque tem uma indústria do cinema. Sobre show, indústria do show. Entendeu? Vocês têm Sim. indústrias culturais que são muito mais agressivas nesse mundo da informação. Sim. O livro é diferente. O livro você tem que ir atrás da informação. É uma informação que chega tão Cai facilmente. do céu, né? Não tem um trailer do filme ali para saber se você Faz parte tá afim também ou do não. cada negócio tem sua especificidade, né? Imagino assim que o odontologista, por exemplo, ele não pode ficar fazendo anúncio. Ele tem que ter um círculo de pessoas que divulguem o trabalho dele Sim, espontaneamente. Você não vai pedir para o seu cliente fazer propaganda de mim, você não vai fazer uma propaganda. Né? As pessoas Tem que vão ser espontâneo, passando. né? São especificidades do mercado. E o livro não tem essa divulgação espontânea provocada pela indústria do livro. Mas tem festivais e tem coisas que as outras artes não têm, que é um escritor, né? É o cara que pode Com falar certeza. do livro, pode estar ali, pode estar presente, você pode conversar com ele, pode ir no debate. Tá, É mas isso quais que são eu os seus faço. 10 livros preferidos? Mas, Afonso... Não, mas a resposta da pergunta é boa, eu fico brincando. Eu digo assim, é o livro da sua idade. Sim. A gente passa por muitas idades. Não, fica no a dica mundo. pra quem tá assistindo. Fica brincando. a gente. Índio fala assim, você pergunta para um índio qual que é qual a idade dele, ele fala assim, hoje 14. Ele tem 60 anos. No dia seguinte, qual a sua idade? Morreu ali uma pessoa, hoje eu estou com 90 anos. Entendeu? Sim. A gente é assim também, a gente só não tem essa identificação. Tem dia que você tem 14, tem dia que você tem 150 anos. De repente, depende da notícia que você recebeu. Sim. Tem dia que você tem 300 anos, gente. Dependendo Verdade. do jeito que você encarou, que você amanheceu, ou da dificuldade que você enfrentou na vida. Mas tem Sim. dia que você tem 7, que você quer ficar brincando, feliz, não é assim? Quer esquecer dos boletos. Então, assim, Com eu acho certeza. isso. O livro é assim também. Aham. Você tem que olhar para si e falar assim, pô, hoje eu tô querendo ler o quê? Ah, tô querendo descobrir histórias do Agassi. Vai ler a biografia do Agassi. O do Agassi, ótimo. E boa, viu? A história dele é fantástica. Sim. E então, Afonso, só voltando um pouquinho aqui, porque a gente realmente se perdeu aqui nessa conversa, se perdeu num bom sentido. perdeu, a gente se viajou aqui nessa conversa, achei muito massa. Só mudando um pouquinho, falando um pouco dessa sua convivência com os artistas, porque agora pensando e entendendo tudo que você falou, também vem na minha cabeça o seguinte: o quanto você vem navegando aí no meio dos artistas e o quanto você influencia eles também. Eles te influenciam e você influencia eles a estarem mostrando e tá. E como que é essa convivência com tanta gente famosa do mundo da arte? Pra você... Hoje você já está acostumado? Porque você é mais um como eles, Não, né? eu Você é acho mais assim, um deles. O motor ainda continua sendo a curiosidade, até hoje. Eu acho que na hora que eu perder a curiosidade, eu paro de fazer isso. E vou procurar outra coisa que me dá curiosidade, que seja odontologia. A gente Boa. não é a mesma coisa, a gente Sim. pode ser vários, né? Agora, essas pessoas se transformaram na minha família, em uma família. Eu digo que o meu patrimônio são os meus amigos. Espero que vocês também se tornem meu patrimônio. Opa, sabe? com certeza. Porque, se você pensa bem, em 1987, eu fiz o lançamento de 1968, o ano que não terminou, o livro mais importante da vida do Zuenir Ventura. E desde então sou amigo mesmo. Família, eu conheço o filho, a filha, a
esposa, a Mary, a irmã do Zueni. Passei inúmeros carnavais, inúmeros fim de anos com ele, na casa dele. Então, essas pessoas saíram desse patamar e se transformaram em família. Eu tenho isso na minha vida. Eles são a minha família. Eu fiz 60 anos. A Silvana Gontijo fez uma festa agora, mês passado, na casa dele, onde estavam lá todas essas pessoas que são famosas, entre aspas, que vocês acham famosas, mas para mim... Sim, que a gente tem são essa... tão próximas que eu não as vejo mais como famosas. Marina Colasanti é uma pessoa que rodou o país comigo, lançando livros, sabe? E assim, vamos todas... Vou ficar falando para não ficar exibindo. Mas é isso que a gente quer, né? A gente quer saber naquela reunião dos meus 60 anos. São todas pessoas muito importantes, mas são isso. E você esperava construir isso? Porque na minha visão, você tem influenciado muito as pessoas a isso. A literatura, a arte. Não sei se estou viajando. Ele, né? Falando assim, ou Afonso estar na vida dessas pessoas e trazer a história desde o início. Eles me dizem isso. Eles me dizem. Mas o que eu procuro fazer da minha contraparte? Eu procuro sempre ajudar mesmo, assim, ajudar mesmo. Nicolas Berg, que é um grande poeta de Brasília, o primeiro grande poeta do movimento marginal brasileiro, me ligou ontem e falou: Afonso, preciso muito de falar com um ex-presidente do Atlético, Luiz Carlos Avelar, que tem uma história aqui em Brasília que eu estou pesquisando. Por favor, me ajuda. O movimento tem uma rede de amigos. Imediatamente, a filha do Luiz Carlos ligou para ele e quase morreu. Ele teve um treco, ligou chorando. Verdade, não estou brincando. Então, assim, o que eu procuro fazer é realmente, tanto que se vocês pegarem o livro do Chateau, do Fernando Moraes, está lá o primeiro agradecimento. Pegar o livro do Humberto Werneck, jornalistas e escritores em Minas Gerais, está lá o primeiro agradecimento. Rui Castro. E tudo vai assim, porque, de fato, eu participo da vida dessas pessoas por amizade, por interesse, curiosidade e família mesmo. Família mesmo. São pessoas que fazem de verdade parte da minha vida. Não é uma conjectura. Outra coisa também, que é igual eu falei, tipo, se a gente ficar aqui conversando por horas e horas, a gente não vai falar 10% do que você tem para contar, mas que, assim, tô lembrando de outras coisas importantes também, né? Por exemplo, você é colunista do Globo hoje. Minha vida está assim. E também tem o podcast diário. Ainda tem? Pois eu faço Sempre um Papo. Que nós estamos falando tudo isso aqui e tem um monte de coisa no ar aí. Minha vida eu faço Sempre um Papo, às vezes 3 vezes por semana. 3, por quê? Porque eu tenho que cumprir um cronograma determinado pelas leis de incentivo. No momento, eu faço uma série de eventos patrocinados pela Gerdau, pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Ponto. Show. Agora vou começar o Sempre um Papo pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, que aí tem patrocínios como a CEMIG e outros ali. Outro evento, outra atividade. Agenda. Faço o Fleirachá anualmente. Ano passado não consegui fazer, esse ano está aí. Tá? Comecei a fazer o Flitabira, um desejo antigo, uma história antiga, porque é a terra de Carlos Drummond de Andrade. Fiz ano passado e vou fazer esse ano, em outubro, sempre 31 de outubro, data do aniversário do Drummond. Esse ano misturado com 100 anos de Drummond e 120 anos de Drummond e 100 anos de Saramago. Vou fazer uma ponte, os dois juntos, sendo comemorados. Além disso, eu tenho um blog no Globo, que eu colaboro, escrevo de vez em quando. Só antes de você falar, o Flitabira, ele vai acontecer igual em Araxá? Como vai, anualmente. É o mesmo perfil de com festa. esse perfil? Mas já foi Itabira muito, né? É o mesmo nome. Pega mal, mas é a cópia do de Araxá. Não, mas não pega mal de jeito nenhum. A cidade é muito tudo bacana, né, John? Tudo que nós aprendemos aqui, nós estamos fazendo lá. Tem que repetir em outros lugares, com certeza. Não tem muito segredo. A cidade é muito bacana, né? Enfim, a Itabira tem... Quem não leu... Tem uma estátua dele lá na chegada da cidade. Tem 13. Eles colocaram a mala do lado, tiraram uma foto e falaram lá, cidade é tão ruim que até ia estar indo embora.
Tem que cortar essa merda desse negócio dessa história. Essa história não pode. Mal que pode cortar. Tem que cortar essa merda, não. Fudeu, me fudeu. Mas essa é uma história que sempre tem lá, ué. Foi alguma coisa de política lá que eles fizeram. Horroroso. Que história lá no é o segmento. Mas, resumindo, Essa é a parte ruim. tá, mas virou uma tudo bem. cidade bacana. Além do blog no Globo, eu faço um podcast diário na Rádio Alvorada. Vou repetir. Diário na Rádio Alvorada. Que é foda fazer. Tudo diário é foda, né? Imagina se você fizesse isso aqui diário. Não, que isso. Ah, Mas tá a rádio louco. que você passou foi boa demais, hein? Confidente. Eu trabalhei 4 anos de Protética em Belo Horizonte, eu escutava a rádio o dia inteiro, Itatiaia, Alvorada e Confidência. Escutei muita coisa boa. Antes, depois pode dar consulta. Depois- É quente aqui, tá Tá pegando. pegando essa porra desse dentro. Então é isso aí, né, Foda, Champs? né? É isso aí. Sempre um papo bacana aqui no Peixe Grande, com sempre um papo. É. Maravilhoso, virei um peixe pequeno. Não, tem coisa demais, mas assim, pra mim a melhor parte foi essa, de trocar essa ideia. Não, mas a gente tá esquecendo aqui do momento muito interessante da caneca, né? Pra saber se você vai levar ou Nossa, não. caneca. O que eu preciso fazer pra ganhar Não, caneca? contra aquele caso do Geraldinho que você sabe. Do Geraldinho. Que geral? Não, tem uma história que vai mudar a sua vida. É que você achar mais Tem interessante. uma história que vai mudar a sua vida. Tá preparado? Tô. Mas lembra que o Chevette tem que dar uma acelerada, hein? É o seguinte, sabe quando perguntaram pro Príncipe Charles, assim, aquelas revistas de fofoca, londrinas, né, que estão lotadas de fofoca. Tabloides. Tava lá o Príncipe Charles, o senhor como é que vai fazer assim? Bateu um ventinho aqui, nossa, bem na hora da história. Na hora da história. Espera aí que o Chevette já vai acelerar. Nossa senhora. que deu um Maravilha. ventinho Vou mais contar a história, charmoso vamos mudar a aqui. história e contar a história do dia que o painel caiu em cima da Miriam Leitão, né? Lembra dessa história? Então, tinha um cenário maravilhoso, tá? Nossa, sempre é um papo, uma coisa simples, é um painel, um cenário assim que fica em pé, umas Uhum. coisas assim. Um dia deu um vento lá no Palácio das Artes, provocado por um problema no ar-condicionado. Subiu um vento, veio por jogou o painel em cima da Miriam Leitão e eu. Entendeu? A última coisa que pode acontecer numa colunista econômica é o painel cair em cima. Né? O painel caiu em cima da Miriam Leitão. Como se não bastasse, e a Miriam, elegantésima, levantou, né? Tomou o painel na cabeça, mas levantou. Como se nada Continuou tivesse falando, acontecido. né? E aí sentou e começou a contar a minha cara. Porque eu tava assim. Então eu fui Você morrendo. viu caindo? Eu fui morrendo, assim, entendeu? O painel. Pô, não é que eu sento quando eu toco a porra do caneco cair de novo? Cai de novo em cima dela. Aí ela fez o resto do Sempre um Papo em pé. Eu não sento mais aí, não. Acabou. Fez em pé. Mas o Príncipe Charles é o seguinte: tem a ver com o fato. Essa foi Essas boa, eu revelia- gostei da Miriam perguntaram pro Leitão. Príncipe Charles, coitada. como é que o senhor- você fica horas, dias aí, nessas solenidades reais, sentado, ou então em pé, aquela coisa assim, se der vontade no banheiro, como é que o senhor faz? Pode sair. Ele falou assim, nunca perco uma oportunidade de ir no banheiro. Entendeu? Demorou, saiu. Depois de tanta cerveja. Demorou. É isso, entendeu? Cara, Pode levar? Pode levar? pode levar, claro, pelo amor de Deus, né? Não, Boa. mas a Miriam Leitão tá igual nós aqui, não caiu de novo, não. Olha, isso que eu lembrei dela na hora. Outra coisa, quem quiser ver isso, é só entrar no YouTube que tá lá. Miriam painel Leitão é caiu, né? atingida pela Bolsa de Valores. Pois é, não podia, né? Eu confesso que eu editei o programa. Dessa parte, tá? Dessa parte. Tirei do programa, mas eu postei. Assim, a parte. No off. Se você No assistir YouTube do tudo aí, Sempre um nos Papo. créditos vai No aparecer. YouTube do Sempre um Papo, postei assim no painel caindo. Mas ela é elegantésima, saiu muito bem, levantou, continuou falando e eu lá. Colocando. Louco. Você tava aquele dia, Ju? Tá, Juliana. Mostra a Juliana, que trabalhou com a gente, colocando, segurando o painel, aquela coisa desesperada, e o painel Soltou. segurando.
Parou o painel, pai, senta de novo, senta a Miriam, cai o painel de novo, ela não sentou mais. Nós vamos colocar essa cena também. Ou vai deixar, não sei, né? Não, eu Vamos já analisar. perguntei, ela permitiu. Pode botar porque é muito engraçada. No final, ela falou, "Não, Miriam, eu já cortei. Eu falei, não devia ter cortado. Por que cortou? Ela falou, então, eu vou postar a parte. Tá lá. Vamos assistir. Mas é isso. Afonso, muito obrigado. Assim, a gente não conversou sobre os 10% que a gente ainda tinha para conversar. Os 10 livros. Os 6 livros que ele tem, né? Ou os melhores. Não, os 10 os 6 livros Não, já dele, até os 10 contei melhores história. livros. Terror, ué. Ou Não, os- mas não contou os 10 livros, né? A gente vai deixar para um próximo. Vai deixar, vai colocar a Vamos. lista aí embaixo para vocês, os 10 livros, para ver se vocês vamos ver se vocês gostam também. Os 10 piores livros também, ele vai passar pra gente essa lista. Monge Executivo. Um monte. Você já leu? Sim, o Monge Executivo, é um sim. horror. Você conseguiu? Ah, mas assim, ele te dá um tapa de luva na cara, né? Pelo menos você saiu um pouco de sua caixinha, né? Interessante. Eu não sei, eu falei, o monge e eu nem lembrava. É, Monge o nome. Executivo. É. Você tá tendo algum coach te aliciando? Não, Você lê não tem Monge coach. Meus Executivo? colegas querem que eu leia, eu prefiro vir para um pouco para história ou para ficção aí também. Se os seus colegas estiverem andando de BMW e Ferrari, segue o conselho deles. Se não, Se não. passa pro próximo. Nós podemos fazer uma consulta odontológica ali? Opa, na hora. Afonso, muito obrigado. Eu que te agradeço, gente. Foi divertido. O microfone é aberto, se quiser deixar um recado pra galera Ué, todo te conhecer mundo lá, melhor, né? conhecer o Flea. Todo mundo, vamos lá, dia 11 a 15 de maio, né? Ali atividades em vários locais da cidade. Procurem se informar pelo site do Flearachá, flearachá.com.br. É de bom tom também que eu agradeço aos patrocinadores, é claro, a CBMM, que é patrocinadora já há 15 anos, 10, 15 do Sempre um Papo e 10 anos do Flearachá, junto com uma novidade legal desse ano, mais empresas se interessaram em patrocinar, o Itaú, a Rede Mater Dei, que está instalada agora Olha só. em Uberlândia, e a CEMIG, que é um ótimo sinal, inclusive importante, não é um sinal avulso, de que o Flearachá decolou como um importante evento no cenário brasileiro, é muito importante. E acompanhe pelo site, vamos lá. Importante também, quem quiser fazer o seu lançamento de livro, pode marcar, pode ir lá marcar, não cobra nada, não cobro nada. A pessoa, se quiser, depois coloca o livro lá na Thalita do Nobel, caso queira. Caso não queira, venda o seu próprio livro, faz um Pix lá na hora e pronto. Estamos abrindo essa oportunidade. Agradecer também as parcerias, né? A Academia Araxaense de Letras, que está com a gente desde o início, do Sempre um Papo, não só do Flearachá. Parcerias locais também, gente daqui, o Grupo do Zema participou também. E só uma pergunta que eu não sei ainda, tá tendo as inscrições ainda para redação? Tem um É pré-redação? o concurso de redação, maravilhoso ter lembrado. Vai acontecer, como todos os anos, com a importância que eu acho que ele tem nesse cenário de favorecer as pessoas que ganham, por mérito, as melhores que ganham mesmo. E dessa vez vai ter troféu. Ó. Sabe o Mudley da Pega Corrida o pombo? Maluca? Da corrida maluca. Medalha. Vai ter medalha. Porque, assim, além do prêmio em dinheiro, que é uma coisa que sempre houve, e diferencia o concurso de redação dos outros que ganham pedacinho de papel, troféuzinho. Um Não, best-seller. é dinheiro. E o dinheiro, nessa sociedade, é o que de fato dá o mérito. Dá uma ajuda. E uma criança de 9, 10, 15 anos ganhar um dinheirinho é bom, né? Bacana Nossa, demais. Mérito, tá louco. né? Bacana Muda a vida demais. da pessoa. E muda e é o que a gente vê isso, né? Os ganhadores, viu? O Carlos agora, tantos outros que ganharam. Carlos do Proseando Podcast. Um abraço pro Carlos e pra Jéssica lá. É um dos Os nossos vencedores. colegas de podcast ou concorrentes. Tivemos aqui também Vocês aqui mandam. Ariana, né? Ariana, que ganhou também um dos prêmios, uma pessoa de escola rural, mora na área rural. Bacana. Inclusive, para dizer que não tem maracutaia, ganha quem ganha mesmo, e pronto. E ela ganhou, e com uma redação linda. E
se destaca. As pessoas têm ali uma diferença na vida delas com isso. Show de Bacana. bola. Show de bola. Aproveitar então esse final para já deixar esse corte como chamado aí pro Flea. A gente vai postar no Insta, né, Peixão? Para quem tiver lá no Insta acompanhar essa chamadinha. Isso aí. Certo? Valeu. Show de bola. A Valeu. gente vai continuar Próximo em algum lugar encontro ou lá vai no vai Maleta. acabar aqui agora? A gente já continua por aqui mesmo. Ficar aqui mesmo, né? O resto da Isso. noite. Vamos gravar a chamadinha do dia já Pegar já. uma... Saúde. Valeu, galera. Acompanha Valeu. aí, hein? Só acompanha aí, curte, comenta, compartilha. Só voltar aos nossos patrocinadores, Café Graminas. Que eles continuem anos patrocinando vocês. Por Opa. favor, continuem. @Café Graminas. @Espaço Ecosense. Também @Caricanecas Araxá. Caneca mais vendida é essa aqui, ó. Ó, não, Lá essa no aqui vai cara. ganhar Papai Noel aqui, ó. E @Via Permuta UAP. Fala que viu no canal Peixe Grande que você tem um descontaço. Valeu. Isso aí, em quinta-feira, às 19h. Tá aí.